O texto que ora nós acabamos de ler é um texto até conhecido por todos os irmãos. É do conhecimento de todos que Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu lhe mostrarei. E Abraão faz conforme a palavra do Senhor, e o Senhor promete a Abraão que dele faria um povo, uma nação, e lhes daria a terra prometida. A promessa de Abraão passa-se para Isaac, de Isaac passa-se para Jacó, e em Jacó, após ter o nome transformado de Jacó para Israel, surge então os filhos de Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, que vai passar por um período, após entrarem na terra prometida, a serem governados por juízes. E vem vários juízes, Débora, Baraque, Sansão, Jefité, e vários homens são juízes em Israel, até que o povo se depara com os filhos do profeta Samuel sendo juízes em Israel. E os filhos do profeta Samuel não foram crentes como Samuel, mas eram pervertidos, eram corruptos, e a Bíblia diz que eles aceitavam suborno. E se tem uma coisa que o povo não gosta, é de líder corrupto, porque a corrupção faz com que o preço das coisas vá lá em cima. A corrupção faz com que o alimento falte na mesa do pobre. A corrupção, ela traz transtornos à saúde pública. A corrupção, ela traz transtorno a uma sociedade inteira. E Deus não tem parte com corruptos. E o povo, não suportando a corrupção, por incrível que pareça, dos filhos de Samuel, o povo chega até Samuel e fala: queremos um rei, como as outras nações têm um rei, nós queremos. Samuel fica indignado, Samuel fica triste. Como pode esse povo deixar de ser governado pelo próprio Deus, ter o próprio Deus como rei, para agora pedir um rei, homem, um ser humano? Então Deus fala com Samuel: Samuel, se o povo quer um rei, dá um rei para eles. Pode dar um rei. Então entra agora, sai o governo teocrático para o governo democrático. Agora os homens vão reinar sobre os filhos de Israel. O primeiro rei é escolhido. O nome dele era Saul, da tribo de Benjamim. Era um homem que dos ombros para cima não havia ninguém mais belo do que ele dentre os filhos de Israel. Saul foi escolhido meio que num concurso de beleza. Saul era aquele cara que, se ele passasse, até minha esposa olhava para ele e ainda falava: você viu, amor? Que homem bonito. E eu ia ter que concordar com ele, porque se a Bíblia diz que ele era um homem mais bonito, mais belo, dos ombros para cima, dentre os filhos de Israel, é porque o cabo era bonito mesmo. Porém, este faz o que é mal aos olhos do Senhor, até que Deus o rejeita. O primeiro líder de Israel é escolhido por sua beleza, por sua aparência, por sua estatura. O segundo líder, Deus não escolhe agora por sua aparência. Deus escolhe pelo seu coração, pelo seu íntimo, pelo que tem dentro, não pelo que tem fora. Porque Deus sempre trabalhou assim, de dentro para fora, não de fora para dentro. Por quê? Porque é possível mostrar uma aparência por fora, tendo outra realidade por dentro. Mas é impossível mostrar uma, aleluia, realidade por fora, tendo uma aparência boa por dentro. Porque você reluz fora aquilo que você é dentro. Deus então sempre trabalha de dentro para fora. Então Deus escolhe, ele acha: achei a Davi, meu servo, um homem segundo o meu coração. E quando Saul vai escolher,
ou melhor, Samuel, que Deus dá ordem a Samuel, vai lá na casa de Jessé, escolhe um dos filhos dele como rei. Quando ele chega, ele está naquela ideia que vai ser escolhido por beleza. Quando ele vê Eliabe, está aí o rei de Israel. Aí Deus freia ele: opa, dessa vez não. Vocês, homens, vê o que está por fora, eu conheço o que está por dentro. Passa todos os jovens, filhos de Jessé, mas tem um que não está ali, não está presente. E a pergunta de Samuel me chama a atenção: acabaram-se os jovens? Que pergunta é essa? Ele acabou de passar um monte de jovem, Eliabe, Abinadab, Azam, Filipe, Natanael, os irmãos de Davi, tudo acabou de passar. A sala de Jessé estava cheia de jovens. E ele pergunta: acabaram-se os jovens? E por um momento na minha vida, por um momento na minha caminhada cristã, eu comecei a me perguntar isso: Senhor, será que acabaram os jovens? Mas peraí, olha o tanto de jovem. Tinha muito jovem ali, mas nenhum servia para ser ungido, nenhum servia para liderar, nenhum servia para o que Deus queria. E tem hora que a gente se pergunta: Senhor, será que acabaram os jovens que gostam de unção, que gostam de ovelhas, que gostam do santo ministério, que estão dispostos a enfrentar gigantes? Mas Deus sempre tem um monte guardado, e aqui tem, oh glória. Deus ainda tem uma geração de Davi escondida. E Deus então chama Davi. Davi vai ser um excelente rei. Comete falhas das mais terríveis. Se você for comparar os pecados de Saul com os pecados de Davi, quem era para ser rejeitado era Davi. Diante da proporção dos pecados cometidos. Aleluia. Mas a diferença de Saul e de Davi é porque Davi pecou, mas ele se arrependeu de coração. E Saul não, ele pecava e queria que Samuel lhe honrasse diante dos homens. Mas do que adianta ter honra diante dos homens e ser desprezado diante de Deus? Infelizmente, existe no Brasil uma geração de Saul, homens que pecam, mas não se arrependem, porque querem honra, querem preservar o seu nome, querem preservar o seu mundo artístico, mas Deus já os rejeitou. Aleluia. Mas eu fico feliz quando eu vejo uma moça igual a Isadora Pompeu ir a uma rede social e dizer: eu não vim aqui me justificar, eu vim aqui pedir perdão por todas as vezes que eu escandalizei o evangelho. Isso é uma atitude louvável, diferente de outros que pecam, têm seus escândalos, mas não baixam a guarda, porque não querem perder a mamata, não querem perder o nome artístico, não querem perder seus status, mas o mais importante, estão perdendo o que é a salvação. Aleluia. Aí Saul é rejeitado por Deus. Davi reina, governa. Após o reinado de Davi, Salomão assume. Nos dias ainda de Salomão, quando Salomão se corrompe, Deus levanta o profeta Aías e profetiza para um homem chamado Jeroboão. E ele vai dizer: olha, tu reinarás sobre 10 tribos de Israel. E assim acontece. Quando Salomão morre, Roboão, seu irmão, assume o governo. Quando ele assume o governo que Salomão deixou, estava um governo difícil de se governar. Então o povo reúne-se com Roboão e faz um pedido: Roboão, alivia o jugo que o teu pai impôs sobre nós, e nós te serviremos. Ele diz: me dê 3 dias. Vou fazer algumas consultas. Depois de 3 dias, eu dou a resposta se eu vou aliviar o jugo ou não. Aí ele toma conselho com os anciões
com os velhos, com aqueles que têm a sabedoria. E os anciões dizem a Roboão: serve esse povo, trata esse povo bem, e esse povo te servirá. Aí ele sai da presença dos anciões e vai até a presença dos rapazes que cresceram com ele. Só que o conselho dos rapazes é diferente dos conselhos dos anciões. Diga ao povo, Roboão, que se o jugo do teu pai era pesado, agora eles vão conhecer um jugo pesado de verdade. Se o seu pai lhes açoitou com açoites, tu vai lhes ferir com escorpiões. Em vez de ele dar ouvido aos anciões, aos velhos, aos que têm sabedoria, o que eles fazem? Não, vamos ouvir a galera nova, vamos ouvir os que cresceram com a gente, que eles estão aconselhando Roboão não a ser servo, não a servir, mas a impor, ou seja, mostrar poder, mostrar que pode, mostrar que vai mandar no pedaço. E é isso que a galera nova ensina de vez em quando. Olha, tu tem que ser o bambambam. Eu vi muito pregador novo que tinha potencial para ganhar almas e almas e almas para Jesus, mas caíram na ideia de que eu vou pregar bastante até um dia eu pregar nos Gideões. Depois que eu pregar nos Gideões, ninguém me segura mais, minha agenda vai estourar. E Deus não está interessado em levantar pregadores para pregar nos Gideões. Lá dá até briga para pregar lá. Deus está interessado em levantar pregadores para ir na papuda, para ir no metrô, para ir no hospital, para ir na praça, para ir na rua, para pregar o evangelho aos perdidos. Mas que pena que muitos estão enganados, ludibriados, querendo fama, querendo status, mas ainda tem uma geração que está disposta a servir. Só que Roboão não quer servir, e isso era até da parte de Deus, porque Deus tinha falado a Jeroboão que ele reinaria. Então quando Roboão ouve o conselho errado, então o povo se volta as costas contra ele, 10 tribos vão para um lado, se rebeliam, e 2 tribos ficam. Então agora Roboão reina sobre 2 tribos, e Jeroboão reina sobre as 10 tribos. Então se forma agora Judá, reino do sul, e Israel, reino do norte, né? Capital, reino do sul, Jerusalém, capital, reino do norte, Samaria. Só que eles se rebeliaram, eles dividiram, isso até para cumprir a palavra de Deus. Só que quando a gente vê os reis do norte, Lucas Christopher, nenhum deles fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Nenhum dos reis do norte prestaram. É por isso que Deus não aceita, Deus não quer, Deus não apoia, Deus não tem negócio com rebeldes, com gente que rebelia, com gente que divide igreja. Porque hoje consagra o camarada presbítero, ele já junta a terça parte lá, porque não aceita ser subordinado a uma liderança, não aceita ser doutrinado pela doutrina do ministério que congrega, e divide a igreja. Aí abre a igreja não sei o que lá, a igreja não sei o que B, a igreja está cheia de igreja, tem mais igreja do que bar em alguns lugares, e eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque Deus não tem negócio com igreja rebeliada. Agora quem se submete a uma liderança, se Deus tiver chamada para pastorear, vai pastorear, não precisa se rebeliar. Mas os achismos, eu acho que deve ser assim, né? A coisa está andando aí há mais de 100, 200 anos, 2000 anos, mas ele acha que tem que ser diferente, né? Ele sabe mais do que Jesus, ela sabe mais do que Jesus. Aí agora abre um novo negócio, uma nova história, mas Deus não tem parte com rebeldes. Louvado seja Deus.
Então os reinados vão, uns do reino do sul faz o que é reto aos olhos do Senhor, outros faz o que é bom, outros faz o que é mal, até que entra um rei chamado Acaz. E Acaz faz o que é mal aos olhos do Senhor. Ele pega todos os objetos, os utensílios do templo e joga fora e coloca de escanteio. Ele fecha as portas do templo. Ele apaga as luzes do templo. Ele não permite mais que se queime incenso no templo. E, para piorar, a Bíblia diz que ele enche o templo de imundícia. Isso é pesado. Ele pega os utensílios sagrados, os utensílios santos, e joga fora, e enche o templo de imundícia. Apaga as luzes do templo, faz com que não queime mais incenso. O altar de incenso não funciona mais. Só que a ira de Deus vem sobre os filhos de Israel. Aleluia, Deus não gosta disso. Os homens e mulheres começam a cair na espada, até que Acaz morre. Só que nem tudo está perdido. Oh glória! Agora Ezequias assume o reinado. E detalhe, Ezequias assume o reinado com 25 anos de idade. Era um rapazinho novo, mas ele olha para aquela bagunça que estava no templo. Ele olha e vê que o povo está só perecendo diante dessa situação. E ele tem uma ideia da parte de Deus. Ele chama os levitas, ele chama os sacerdotes, arrasta eles para a praça oriental e diz a eles: santificai-vos, levita. Isso no primeiro ano. Oh glória! Oh glória! No primeiro ano, aleluia! Oh glória! O que vai acontecer no primeiro ano vai falar muito dos anos que virão posteriormente, aleluia! Se a gente não arrumar bagunça no primeiro ano, depois não vai dar mais para arrumar. Mas Deus guardou o primeiro ano para arrumar a bagunça, porque Deus vai reestabelecer os valores do templo. No primeiro ano de seu reinado, ele vai lá, pega os levitas, pega os sacerdotes, arrasta para a praça e diz a eles: santificai-vos, levitas, e tirai a imundícia do meio de vós. Santificai-vos e limpai o santuário do Senhor. Santificai-vos. A primeira coisa que Deus precisa fazer no meio dos sacerdotes, os pastores, no meio dos levitas. Levitas não eram só músicos, faziam parte dos músicos sim, mas eram todos aqueles que trabalhavam no santo ministério. No templo eram levitas. Quem era da tribo de Levi era selecionado só para trabalhar no templo. A primeira coisa que o rei precisa fazer em caráter de emergência é santificar os sacerdotes, é santificar os levitas. E isso está, aleluia, precisando acontecer com urgência, porque está feio, irmão, aleluia. Está difícil de dizer que é cristão nos dias de hoje, diante de tanta palhaçada que está acontecendo. Pastores em adultério
ministério e pastoreando igrejas, pastores, aleluia, tendo relacionamentos homoafetivos e pastoreando igrejas, levitas tendo relacionamentos homoafetivos e cantando por aí, aleluia, levitas prostitutos, que aonde vai pega uma, aonde vai pega outra, aonde vai engravida uma e tá cantando por aí, aleluia, homens sem caráter, que roubam as coisas por onde passam, aleluia, que profanam o nome do Senhor por onde passa, que compra e não paga, que anda sensualizando em redes sociais, porque a moda agora é cantora gospel e fazer marquinha, tirar foto e postar no Instagram para mostrar tudo. Isso é falta de caráter e vergonha na cara. Mas Deus está levantando líderes, aleluia, que tem uma palavra de santificação. A santidade ainda convém à casa do Senhor. O que era pecado há 50 anos atrás é pecado ainda. O que era errado há 30 anos atrás é errado ainda. Labachora cantuia. Santificai-vos, levitas, santificai-vos, sacerdotes. Deus precisa santificar os sacerdotes também, os pastores, os pregadores. Porque está cheio de cafetão de pregador por aí. Eu vou te agendar na América do Norte, na América do Sul, eu vou te agendar nas maiores igrejas, vou fechar o cachê e tu racha comigo, tá feito? Aí além de ter cafetão de pregador, tem pregador se portando igual prostituta, vendendo a pregação por cachês absurdos. Mas Deus está de olho, Deus não tem negócio, aleluia, com esse prostíbulo da fé. Deus não tem negócio, aleluia, com essas prostituições da palavra. Quem gosta de vender a palavra é Judas. A Bíblia diz que Jesus é o verbo vivo que desceu do céu, e Judas vendeu a Jesus. Quem vende a palavra é traidor. Mas Deus não tem negócio com traidor. Deus tem negócio com crente sério. Aleluia. Aí olha só, a imoralidade deles encheu o templo de imundícia. As portas do templo estavam fechadas. Jesus disse: fariseus, seus hipócritas, vocês não vão para o céu e ainda fecham as portas para os outros irem. Sabe, tem uma coisa que me dá ânsia de vômito: é a igreja que fecha a porta e cobra a entrada. Está difícil trazer o pecador para o culto. Imagine o pecador: irmão, vamos lá no culto. Vou sim, mas tu tem que pagar R$100 para entrar. Deus vai cobrar caro no dia do juízo isso. Os pecadores, porque antes se fazia congresso não para arrecadar grana, se fazia para ganhar alma e para ver Jesus enchendo todo mundo do Espírito Santo. Hoje é para arrecadar dinheiro, é para arrecadar grana. Estão fechando as portas. As almas que eram para ter sido salvas nesse congresso e não foram, Deus vai querer uma por uma no dia do juízo final. E a coisa vai ficar feia. São fariseus, não vão para o céu e ainda fecham as portas para os outros irem. Quando eu vejo esse televangelismo, irmão, é cada coisa fora da Bíblia. É gente vendendo lenço ungido, fronha ungida, vassoura ungida, rosa ungida. É tanta coisa, é tanto escândalo, é tanta gente indo para frente da televisão chorar pedindo dinheiro para patrocinar suas viagens para as Europas e para outros lugares, para patrocinar suas casas em Alphaville, em condomínios luxuosos,
para patrocinar as festinhas ímpias dos seus filhos imorais. Mas o dia do juízo de Deus, a espada de Deus vai passar sobre a igreja brasileira. Me escute, a espada de Deus vai passar sobre a igreja brasileira. E se Deus me livre, um dia eu errar, irmãos, aleluia, que Deus me guarde, que Deus me mantenha firme até a vinda dele. Mas se um dia eu errar, o que eu preguei aqui, aleluia, está valendo. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Se eu errar um dia, aleluia, eu não vou desmerecer o que eu preguei. Se eu quiser ir para o céu, eu vou ter que lembrar de onde eu caí e voltar às primeiras obras para ir morar lá. Mas tem muita gente fechando as portas. Aí a gente vai pregar por aí para o pecador. Eu não vou para a igreja não, pastor é tudo ladrão. Eu não vou para a igreja não. Olha o tanto de escândalo. Nós vivemos dos anos 90 para o final dos anos 2000, na casa das dezenas aí, dos 10. Uma série de escândalos, um atrás do outro. E eu vi até alguém assumir uma rede social, Felipe, e dizer que os pentecostais são os mais safados. Ele usou essa expressão. Eu falei, peraí, quem são esses pentecostais que ele está falando? Uma meia dúzia que causou escândalo por aí? Essa meia dúzia, se chegar a 50 é muito. Eles não nos representam. Aleluia. Só no meu ministério tem mais de 100 irmãs de ciclo de oração lá que me representa, que estão vivendo uma vida de santificação para ir morar no céu. Aqui hoje nessa festa, olha o tanto de gente aqui que me representa, que tem vivido uma vida de santidade para ir morar no céu. Não venha usar essas pessoas para representar a igreja. Não, não, não. Quem representa a igreja é Cristo. Quem representa a igreja é Jesus, o dono dela. Só que tem muita gente, fariseu, fechando as portas. Não vão para o céu e ainda fecham as portas para os outros irem. Só que o juízo de Deus vai pesar. Olha só, eles fecharam as portas. E aqui, olha, eles apagaram as luzes do templo. E se levantou também uma geração que gosta de apagar as luzes do templo. E quando eu falo de apagar as luzes do templo, eu não estou falando dessa lâmpada aqui não. Aleluia. As lâmpadas naquela época do templo eram acesas no candelabro. Um braço de 7 lâmpadas que ficava aceso e não podia apagar. Nos tempos de Samuel, antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou Samuel. E tem muito lugar que a lâmpada já se apagou, mas aqui a lâmpada ainda está acesa. A lâmpada representa a presença do Espírito Santo de Deus e a atuação dos dons no meio da igreja. Tem gente que lê um livro do reverendo não sei das quantas, aí vem para cá dizer que o Espírito Santo não usa mais ninguém nos dons de maravilha, não usa mais ninguém nos dons de curar, não usa mais ninguém no dom da fé, não usa mais ninguém no dom de profetizar, no dom de interpretar língua, no dom de discernir espírito. Não usa no meio de vocês, queridos, porque no nosso meio eu tenho visto. Meu irmão levou 2 tiros, ficou 11 meses numa cadeira de roda, um pastor orou, ele levantou. Eu tenho visto, eu tenho um vídeo na internet que está lá, Gabriel Bezerra, mulher vomita câncer, eu estou orando, e Jesus, é Jesus quem faz, nós não fazemos nada, uma mulher está vomitando câncer. Eu tenho visto Jesus curar, salvar e batizar com o Espírito Santo.
Aleluia. Eu já tive presente em cultos que alguém falou em língua e Jesus me deu a interpretação delas. Os dons estão em evidência. Eles dizem que os dons cessaram, mas a Bíblia não diz que os dons cessaram. Vão cessar um dia. Só o dom do amor que vai prevalecer, mas ainda estão em evidência. A lâmpada ainda está acesa. O Espírito Santo ainda batiza. O Espírito Santo ainda restaura. O Espírito Santo ainda revela. O Espírito Santo ainda convence do pecado, da justiça e do juízo. A lâmpada aqui está acesa. O Espírito Santo ainda está presente. E essa lâmpada não pode se apagar. Essa chama não pode se apagar. Em uma das Olimpíadas da Grécia, recente agora, todo mundo sabe que a tocha olímpica da Grécia, desde o dia que ela foi acesa, segundo eles, ela nunca mais foi apagada. E ela não pode apagar. Tem gente ali cuidando. É igual na época do tabernáculo, do templo, do santuário. O fogo tinha a arder continuamente sobre o altar e não se apagar. As lâmpadas do candelabro não podiam se apagar. É igual essa tocha aí da Grécia. Segundo eles, não pode se apagar. Só que sempre que tem Olimpíadas, os atletas carregam essa tocha com muito cuidado, para não apagar ela. E me chamou a atenção algo, o quê? Um atleta cadeirante foi escolhido para transportar a tocha por um certo período. E ele indo, de repente, a cadeira dele lá trupicou e virou. E ele se esbagaçou todinho no chão. Mas ele segurou a tocha. Não deixou a tocha apagar. Aquilo me chamou a atenção. Aleluia, serve de lição para nós. E eu vou liberar uma palavra profética. Aleluia. A chama que foi acesa do Evangelho, ela não vai se apagar. A gente pode se esbagaçar todinho, mas nós vamos permanecer levando essa chama adiante. Quem está comigo, levante a mão e dá glória a Deus. Então, apagaram as lâmpadas. E detalhe, deixaram em fora de funcionamento o altar de incenso. E a Bíblia diz o quê? Que suba a minha oração perante o Senhor como incenso. Davi dizia. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 4 ou 5, se não me falha a memória, que João vê anjos com salvas cheias de incenso que representavam as orações dos santos. Aleluia. Se o diabo, me escute, se o adversário, aleluia, se os nossos líderes conseguirem parar a oração, as portas do templo vão fechar e vão se encher de imundícia e o pecado vai proliferar. Quando você para de orar, você começa a pecar. Quando você começa a orar, você vai abandonando o pecado. Depois do batismo não existe nada que nos faça sentir tão puro igual quando a gente levanta de 1 hora de oração. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. É muito fácil derrubar quem está em pé. Agora derruba quem está de joelho, que eu quero ver. Aleluia. Pode até derrubar, mas dá trabalho. É por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. É por isso que a Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou, o céu parou de dar chuva. Ele orou, o céu voltou a dar chuva. Aleluia. A Bíblia diz que a oração da fé tem poder para perdoar pecado. E se houver alguém enfermo na igreja, será curado. A oração não pode ser arrancada. Aleluia. Eu sinto saudade. Eu sinto saudade da época que aqueles que Deus levantava para ser referências não nos incentivavam a fazer tatuagens, mas nos incentivavam a passar horas de joelho. Não nos incentivavam a fazer dancinha no TikTok, mas nos incentivavam a ir para a oração. Oh glória, arabacanchuia.
não nos incentivavam. Aleluia, uma coisa que me irrita bastante, eu não sei se te irrita também, aleluia, e se isso é normal para você, problema seu, mas eu não consigo aceitar isso. A igreja em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que eles estão lá orando, de repente veio do céu um vento veemente impetuoso e encheu a casa. Eles recebem dentro do templo algo do céu, eles pegam o que receberam dentro do templo e levam para o mundo. A igreja moderna está pegando o que recebeu no mundo e trazendo para o templo. Aleluia, não querem mais viver uma vida de oração, mas querem imitar o mundo. E não teremos um avivamento com baladas gospel, shows gospel, funk gospel. Nós não precisamos, aleluia, rebolar a carne para sermos avivados. Nós precisamos dobrar os joelhos e adorar, aleluia. Ô saudade daquela época. Eu participei do Commandite 2016. Saudoso pastor Divino levantou com medo de a galeria cair. Aleluia, porque a igreja literalmente tremia de tanta glória. Levamos um rapaz, não era crente, foi batizado com o Espírito Santo. Uma moça não era crente, foi batizada com o Espírito Santo, foi arrebatada. Trouxemos ela no colo para casa. Hoje é serva de Deus autêntica, aleluia. Ô saudade da época dos congressos, que Jesus batizava, Jesus arrebatava, dava visão aos jovens. Jovens saía, tá aqui o Talisson que não deixa eu mentir. Nos nossos acampamentos, há 10 anos atrás, teve jovem que a avó chamou os bombeiros, dizendo: meu filho tá doido. O bombeiro chegou lá e o jovem tinha mais de 6 horas que não parava de falar em mistério. Eu quero que isso volte. E detalhe, a pregador, você é religioso. Só que bora botar os pingos nos i. Quando a gente sentava com aqueles jovens depois de um congresso, eles só falavam em santidade, só falavam em ser missionários, só falavam em ganhar almas. E os modernos, senta com eles hoje depois de um culto. Tu viu aquela novinha que gostosa? Tu viu aquela fulana? Tu viu aquela ciclana? Não, irmão, virou uma palhaçada. Mas Deus ainda é santo. Deus ainda vai levantar líderes que vai botar ordem na casa. Não me tenha como arrogante. Deus sabe o peso que é pregar esse tipo de mensagem. Que é uma geração com distúrbios emocionais, uma geração sem alegria, sem paz, que é obrigado a trocar profetas por comediantes, que é obrigado a trocar profetas por coachings, mensagens de autoajuda, mensagens para massagear o ego, né? Aquele negócio, o importante é você ser feliz. Assinado Satanás. Porque Jesus, ele disse: no mundo não vai ser só felicidade não, vocês terão aflições. Ah, mas eu tenho que fazer o que eu quero para me sentir bem. Não é esse o evangelho que Jesus pregava. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Pedro, quando tu era menino, tu se vestia como tu queria, tu ia para onde tu queria, tu fazia o que tu queria. Mas agora não vai ser assim não. Isso é evangelho. Renúncia. Renunciar ao pecado. Renunciar. Eu sei que não é fácil ser um jovem na presença de Deus. Eu fiquei 7 anos solteiro. Eu já fui para o monte. Se você rir, você vai ver, tá? Eu já fui para o monte e gritei: Deus, eu quero casar. Ele ouviu: eu consegui, tu vai conseguir também. Como diz um cantor amigo meu: não se desespere, está chegando o fim dessa aflição. Na hora certa a vitória vem. Oh glória. Mas não continua se arrastando. Fez como aquele cadeirante, caiu. Não deixa a chama apagar não. Errou, não deixa a chama apagar não. Deus sabia que tu ia errar. Eu sempre digo: faça de tudo para não errar, porque se você errar, Deus te perdoa. Mas a maioria dos irmãos não. O erro tem consequências terríveis. Mas se você errou no decorrer da sua caminhada, Deus não te abandona.
O rei Acaz foi quem pegou os utensílios e jogou fora, desprezou. Aleluia, mas Ezequias fez diferente, mandou buscar. Assim é Deus. Tem gente desprezando alguém. Tem gente jogando fora alguém. Tem gente colocando para fora alguém. Mas o evangelho de Jesus Cristo, escute isso, não é um evangelho, David, de exclusão. O evangelho de Jesus Cristo, ele nos deu o ministério da reconciliação. Louvado seja Deus. Tem muita gente jogando fora quem Deus não jogou. Tem muita gente jogando um vaso que se quebrou fora, mas o oleiro não joga fora, ele faz de novo, ele usa de novo, ele enche de novo, ele passa pelo fogo de novo. Eu vou liberar uma palavra profética. Deus vai resgatar quem os religiosos jogaram fora e vai trazer de volta para um avivamento verdadeiro e genuíno. Quem acredita, levante a mão e dá glória a Deus. Então, os levitas se santificam, tiram a imundícia, abre as portas. Oh glória, necalachore andarabaia. Eu sei que passou uma geração por aí que fechou as portas, mas está vindo uma geração aqui que vai abrir as portas. O seu testemunho, aleluia, vai ganhar muitas vidas por onde você passar. A sua conduta de vida vai fazer com que alguém procure a igreja que você congrega. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Muita gente fechou as portas, mas tem uma geração aqui para quem eu prego essa noite, que é a geração que vai abrir as portas para o pecador. Quem acredita, aleluia, essa é a geração que vai voltar a orar. Nós não podemos parar de orar. Eu louvo a Deus e eu já caminho para encerrar. Que eu aceitei a Jesus no meio de uma juventude que orava. A menina que me ganhou para Jesus, eu vi ela começar a contar uma revelação, e o rapaz olhar e falar assim: para, deixa eu contar o resto. Porque Deus tinha dado a mesma revelação para os dois. Primeira vez que eles me levaram no monte, eu pensei assim: vou ficar de olho na menina que me ganhou para Jesus, porque antes dela eu não levanto, eu não vou orar menos que uma mulher. Depois foi que eu descobri quem comanda o círculo de oração das igrejas. Me dei mal aquele dia. Ela orou 30 minutos e no cascalho do Monte do Pessu, você sabe como é, né? 30 minutos eu já estava, meu Deus, meu Deus. Ela orou 1 hora, eu já estava orando ao contrário, faz ela parar, Jesus faz ela parar. As pernas doendo, eu virava para um lado e para o outro. Ela orou 2 horas e meia de relógio. Quando ela disse amém, eu falei: é isso mesmo, Jesus, amém. Eu creio, tomo posse. E levantei dali com as pernas tudo dormente. Aí os jovens falaram: vamos fazer um ciclo de oração. O negócio era orar, irmão. Gostavam de orar. Quando a gente começou a orar, Laila, a menina, depois de uns 10 minutinhos de oração, ela fez bem assim, pão no chão, para trás. Eu olhei assim, pensa o novo convertido vendo aquilo. Eu fui pegar nela, o menino falou: não, mexe não. Falei: ela não machucou não. Ele falou: é mais fácil o chão rachar. Ela foi arrebatada. Eu falei: ela foi o quê? Se ela foi arrebatada, ela ficou uns 30 minutos de relógio ali. Depois ela voltou. Ela levantou. Quando ela levantou, ela falou: Deus me levou lá na casa da irmã fulana de tal. Eu falei: o quê? Tu não saiu daqui? Ela falou: não, 1 hora tu vai entender essas coisas. Aí eu falei: como assim? Ela: não, Deus me levou em espírito. Eu fui arrebatada e cheguei lá na casa da irmã. A irmã estava com a faca querendo se matar, e Deus mandou repreender o espírito da morte. E ela disse que repreendeu o espírito da morte. A irmã jogou a faca para lá, e quando ela saiu de lá, a irmã estava com a Bíblia de joelho, orando e chorando. Aí ela disse que de lá ela saiu. Eu morava na favela do Mingau, no Sol Nascente. Aonde eu passava era um beco, um corredor, tinha um poste grandão. Ela disse que saiu de lá e foi na favela, lá na entrada, onde eu ia passar aquela madrugada sozinha. Ela disse: Deus me mostrou um demônio grandão lá de trás do poste na favela. Eu pensei: logo lá, Jesus. Tu ri porque não é tu que ia passar lá sozinho, né? Novo convertido, irmão,
E aí eu desci, quando eu avistei aquele porte, irmão, eu falei: olha, Satanás, irmã Débora já te viu, tu saia daí, o sangue de Jesus tem poder, aleluia. Quando eu passei do porte, eu acelerei, entrei em casa, minha mãe disse: o que é, menino? Eu falei: poder demais no monte, mãe, pense. Aleluia, você pode... Aleluia. A gente brincava de quem orava mais. Nós tínhamos uma regra. A gente, todos os jovens lá da igreja, leu aquele livro Heróis da Fé. E o Heróis da Fé, depois da Bíblia, irmão, é um livro que toda vez que você lê ele, você fica alucinado por alma e fica doido para passar horas orando. E Lutero disse que quando você orava 2 horas toda madrugada, você vencia Satanás o dia todo. E a gente, a nossa meta era 2 horas. E todo dia a gente falava uns para os outros: e aí, orou quantas horas essa madrugada? Um dia, para a honra e a glória do Senhor, eu consegui passar 8 horas de joelho. Ajoelhei meia-noite, 8 horas da manhã eu estava orando, e minha mãe falou: meu Deus, como é que você consegue falar tanto? Eu falei: mãe, depois que o céu destrava, a gente só para quando o corpo não aguenta mais. Porque é bom, nós passávamos horas de oração. Eu conheci um irmão saudoso, pastor Vital, lá em Govelândia. Pense numa assembleia não bruto, aqueles brabo mesmo. Primeira vez que eu fui pregar lá, David, era um culto ao ar livre, uma cruzada. Aí eu peguei o violão e cantei 2 hinos evangelísticos. E depois eu preguei. Quando terminou, ele chegou em mim e falou: quando eu vi o negrinho pegar o violão para cantar, eu pensei: vixe, vai cantar porque não tem palavra. Mas depois eu vi que o negrinho tinha mensagem. Ele chegou num amigo meu e disse: irmão, quando tu se converter, tu vai ser uma bênção. Ele estava no monte, para você entender como o velho era bruto. Ele estava no monte com os irmãos orando. Um profeta lá botou a mão na cabeça da irmã, a irmã caiu no chão. O profeta disse: vai passar 30 minutos aí arrebatada. Ele, ó, com ele não tinha blá 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 não. Falso profeta perto dele passava mal. Aí um dia já peguei amizade com ele, fui pregar lá na cidade. Estou sentado, ele falou para mim: irmão Gabriel, o irmão já passou quantas horas de joelho? Irmão, eu enchi o peito. Falei: irmão Vital, eu já orei de meia-noite até 8 horas da manhã. Passei 8 horas de joelho. E o senhor? Ô irmão, eu devia não ter perguntado. Ele falou: eu não gosto de falar não, mas como eu te perguntei, é justo eu te responder. Ele levantou a calça dele assim e me mostrou o joelho dele. Ó a lapa. Eu olhei assim. Ele: pela misericórdia de Deus, já ficamos 17 horas de joelho. E todos os dias oramos de meia-noite até as 5 da manhã. Eu falei: ô Jesus, eu preciso me converter, eu preciso orar mais. Saudosa irmã Cláudia, penso em irmã da Gema da Deus e Amor. Ela disse para mim que em 1994, saudoso David Martins Miranda veio em Brasília. Fez um propósito de 40 dias. Durante 30 dias ele saía no meio do povo. Durante 7 dias ele só ficava no meio das pessoas de dentro da casa dele. E nos últimos 3 dias ele não via ninguém. Ficava sozinho dentro do quarto. E a mulher dele dava pão e água para ele comer pela uma janelinha no quarto de propósito dele. Mas ela disse que o dia que ele desceu do avião em Brasília, quando ele pisou os pés em Brasília, começou a cair gente endemoniada para todo lado em Brasília. E eu não duvido, porque eu participei, se eu não me falha a memória, em 2013, de uma concentração dele aqui no estádio Cerejinho. E eu pensei que ele ia vir. Quando disseram que ele não ia vir, que ele ia orar de São Paulo, transmitindo ao vivo, eu fiquei indignado. Eu falei: eu vim aqui para ver o homem e chega aqui, não vai acontecer nada aqui. Irmão, quando esse homem passaram para ele transmitir,
disse aqui, eu vi com os meus olhos. Ele disse assim: eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Irmão, manifestou demônio para todo lado naquele cerejinho no estacionamento. Eu fiquei olhando gente rastejando igual cobra, gente endemoniada. O rapaz falou: pastor Davi Miranda, aqui caiu um monte de gente endemoniada, o pessoal lá de Mato Grosso também. Aí ele fez uma oração simples. Ele falou: eu vou soprar em nome de Jesus e os demônios vão sair. Ele soprou, os demônios começaram a sair. Daqui a pouco ele começou a fazer uma oração vigente, soltar tubo de oxigênio. Uns 3 ou 4 paralíticos levantou na minha frente, cego, enxergando para todo lado, gente largando a muleta para todo lado. Aleluia. Deus não mudou. O negócio é que nós, aleluia, preferimos passar horas na frente da Netflix do que passar horas orando. Deus não mudou. O negócio é que tudo hoje é mais importante do que a intimidade com Deus. Aí não adianta a gente cantar, né? Não somos o que dizem que somos. A nossa geração não adianta a gente cantar isso de palavras, lábios, mas o coração está longe de Deus. Agora, quando a gente voltar, a gente não vai precisar declarar em música que nós somos o que somos, não. Aleluia, eles vão ter que ver, porque a igreja onde passa ela causa. Eu sinto saudade da época, aleluia, apesar que eu não vivi essa época, mas eu queria ter vivido e eu sonho que a igreja vai viver. Aleluia. Quando Paulo e Silas chegam em uma cidade, sabe o que eles dizem? Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram entre nós. Aleluia. A igreja vai alvoroçar o mundo, é orando, é vivendo a doutrina dos apóstolos, é a comunhão e o partir do pão. Passou disso, é conversa fiada. Não adianta a gente fazer porta larga, que pode tudo, aqui vale tudo. Não, a porta que o carpinteiro de Nazaré fez é estreita, não passou por reforma, não vai ser reformada. É hora de a gente chamar a atenção à nossa geração para voltar aos princípios de santidade, de santificação, de leitura da palavra, de leitura bíblica. Então o culto foi restaurado nos dias de Ezequias. Naquela época tinha um certo animal para todo sacrifício, e trazem vários animais, eles sacrificam, restauram o culto. Os filhos de Asaf, Gedutum, os mesmos que estavam lá no dia de Salomão lá, né, da mesma raiz ali, que eles quando cantaram, os sacerdotes não conseguiram ficar de pé, estavam lá nessa ocasião, restauraram o sacrifício. E hoje a gente não sacrifica mais animal. Aleluia, nós mostramos o último sacrifício válido: Cristo crucificado. Ou seja, eles trouxeram de volta a mensagem genuína da cruz. Eles trouxeram de volta, aleluia, o evangelho da cruz. Aleluia. Eles trouxeram de volta o sacrifício vicário que perdoa pecado, que quebra maldição. Aleluia, o sacrifício vicário que nos lava com sangue, o sacrifício vicário que venceu a morte, venceu o inferno, venceu o mundo. Aleluia. Não teremos um avivamento fazendo grandes eventos, ajuntando quantidades enormes de massa. Não teremos um avivamento quando voltarmos aos pés da cruz. O inimigo não quer que pregador pregue mais sobre a cruz. O inimigo não quer que a gente cante mais hinos da harpa, porque os hinos da harpa é só a mensagem da cruz cantada. Quando você vê, aleluia, teremos um avivamento quando a mensagem da cruz voltar a ser pregada. Pedro foi pregar na casa de Cornélio e ele pregou o que? A morte e a ressurreição de Cristo. E no meio da mensagem dele o Espírito Santo interrompeu e batizou todo mundo. Não precisamos inventar uma mensagem, porque hoje temos que inventar uma mensagem legalzinha, bonitinha, arrumadinha para atrair a massa, para agradar todo mundo, para alguém sair dizendo: gostei da tua mensagem, hoje tu pregou demais, aleluia. Eu prefiro que alguém saia com raiva de mim, pensando na mensagem que eu preguei, do que vir me dar tapinha: pregou demais, a mensagem foi bela, e não mudar de vida. Eu quero que a mensagem te martele, porque talvez tu entrou aqui, a tua concepção é uma, mas depois dessa mensagem tu vai pensar: será que o que eu faço está certo? Será que o que eu fiz está certo? Será que o que eu penso está certo? O que está certo não é as minhas convicções, o que está certo é o que está escrito aqui, o que está certo é a palavra, o que está certo é a mensagem da cruz. Se coloca de pé em nome de Jesus. Lucas.
Essas canções que o homem é o centro, tá bom de ser tirada dos nossos repertórios. Essas pregações que o homem é o centro, tem que ser tirada dos nossos